Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Vamos ler de 1 a 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Vamos ler de 1 a 3. Diz assim: Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso. E ainda não estão. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia é eterna. Obrigado, Pai, por nos manter aqui, por nos trazer aqui. Pedimos nessa manhã, Senhor, nos dê a sua palavra. Queremos inclinar o nosso coração aos teus ouvidos e ouvir o que o Senhor tem para cada um de nós aqui. Pai, que nós possamos sair daqui convictos do que o Senhor quer que nós sejamos, do que o Senhor quer que nós façamos, quais virtudes o Senhor quer que nós desenvolvamos, quais características o Senhor quer que nós tenhamos. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. A semana passada nós começamos uma série sobre 8 características de um discípulo radical, de um discípulo que segue a Jesus Cristo. E a primeira característica que nós dissemos foi que um discípulo radical, um discípulo que segue a Jesus Cristo, ele está preocupado em ser semelhante a Jesus, em parecer como Jesus. Porque esse é o propósito de nosso Senhor Jesus Cristo, que sejamos como Ele é. E nós vimos que Deus estabeleceu isso no passado, quando Ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Romanos 8 diz que Deus nos predestinou antes da criação do mundo, para que sejamos iguais a Jesus Cristo. No passado. No presente, Deus está nos transformando de glória em glória para nos tornarmos parecidos a Jesus Cristo. E no futuro, há uma promessa de que todos nós seremos como Jesus Cristo é. E ser semelhante a Jesus Cristo implica termos uma outra compreensão do sofrimento. Quando nós somos iguais a Jesus Cristo, o sofrimento ganha outra dimensão. Nós não sofremos mais por acaso. Nós sofremos por um propósito. Quem é parecido com Jesus Cristo também tem outra compreensão na evangelização. Quem é parecido com Jesus Cristo também tem outra compreensão no quesito propósito. Hoje eu quero falar da segunda característica do discípulo radical, que é maturidade. O discípulo radical precisa estar preocupado em crescer, em ser uma pessoa madura. Amém? Amém, Gabriela. A igreja cresce bastante na África. Não só na África, mas em muitos lugares no mundo a igreja cresce. Não podemos negar isso. Diferente da Europa, que é um continente secularizado hoje, e que nós temos relatos de que muitos templos estão a ser transformados em galerias de arte, estão a ser transformados em museus na Europa. Mas na América e na África, o cristianismo está a crescer bastante, muito. Olhe para Angola só, e você vai ver que há igreja em todo canto. Em cada esquina, a cada dia, nasce uma igreja diferente. As igrejas estão a nascer nas garagens, estão a nascer em armazéns,
Estão a nascer em muitos lugares. A igreja cresce na África. Você vai visitar em Luanda o bairro do Palanca e você vai dizer, o pastor tem razão. Porque cada curva que você dá, há uma igreja. E hoje, domingo, há barulhos em cada canto. Mas nós não conseguimos ver cumprida a tese do triunfalismo. O triunfalismo diz que a sociedade vai se transformar, a sociedade vai mudar, se o número de cristãos numa sociedade crescer. Quanto mais cristãos nós temos num país, melhor é aquele país. Não, nós não vemos isso se cumprir. Se isso fosse verdade, Angola seria um dos melhores países do continente africano em termos de conduta ética e moral. Porque há muito cristão. Logo, isso devia implicar em um país exemplar em termos de ética e conduta moral. Mas não é isso que a gente vê. Parece que cada dia mais cresce a delinquência, cada dia mais cresce a prostituição, cada dia mais cresce coisas que nós estamos sempre a reclamar. Então, o que de fato está a acontecer com a nossa nação? O que de fato acontece com o crescimento do cristianismo para nós não vermos todas essas coisas acontecerem? Há muitos teólogos que dizem que a igreja cresce, mas é um crescimento sem profundidade. É um crescimento sem fundamento, sem raízes, sem alicerce. A igreja inflama de forma anêmica. Ela está inflamando, mas não há saúde dentro dela. Você vê uma barriga cheia, crescida, mas não há saúde no corpo de Cristo. Uma cabeça inflamada, mas não há saúde. E aqueles que estão preocupados com números, isso é sempre números, encontram satisfação e alegria nesse crescimento, nessa inflamação, e não estão preocupados com o fundamento, com a saúde, com os alicerces. Duas dimensões de crescimento, e a gente precisa prestar atenção nas duas áreas. Existem aqueles que, quando falam de crescimento de igreja, só falam de números. Precisamos crescer, aumentar números, encher esse lugar, números. Sonham com números. Semana passada alguém me perguntou, como vai a congregação? Eu disse, vai bem. Muitos desafios. Algumas coisas gostaríamos de ter já solidificadas, mas não temos, mas estamos a andar. E a pergunta é, quantos membros? Eu disse dentro de mim, eis um cristão que se preocupa com números. E essas perguntas, elas não são raras. Não são raras. Nas reuniões, nas assembleias que participamos como pastores, nas assembleias da convenção, as perguntas são sobre números. Quantas congregações a sua igreja organizou mesmo? Tem quantos pastores? Quantos? Bom, tem aqueles que só se preocupam com números. Mas tem também aqueles, que nunca crescem. Estão nem aí para números, mas continuam raquíticos. 5 mais saudáveis, isso é o que importa. Não é o que importa nada. A igreja precisa crescer. Então nós precisamos entrar num ponto onde encontramos o equilíbrio. Crescemos tanto numericamente e crescemos na saúde do corpo de Cristo. Mas por que há esse crescimento sem saúde? Primeiro é porque o discipulado na igreja muitas vezes é superficial. O discipulado é superficial. Encontramos pouquíssima profundidade naquilo que diz respeito ao crescimento espiritual dos membros. Se o problema muitas vezes está por parte daquele que ensina, não buscar melhorar, não apresentar um conteúdo que seja relevante,
Não usar o púlpito para não só admoestar, exortar, mas também para ensinar. Se o problema não está nessa classe que provê, outras vezes o problema também está na classe de quem recebe. Porque não há intencionalidade em buscar, não há intencionalidade em aprender, não há intencionalidade em procurar. As EBDs estão sempre vazias, os pequenos grupos estão sempre vazios, os programas de ensino, reflexão teológica estão sempre vazios. O discipulado é superficial. Parece que estamos a nos contentar com o pouquíssimo que precisamos ter, buscar e alcançar. E quando a Bíblia coloca a igreja como um corpo, ela está a dizer que para a igreja crescer de forma saudável, ela tem que ter os mesmos nutrientes, a mesma quantidade que um corpo humano recebe. Você come de manhã, ao meio-dia e à noite. Existem aquelas pessoas que, por questões da rotina, comem ao meio-dia e à noite, ou de manhã e à noite, dependendo de como você organiza o seu metabolismo. Mas a verdade é, você não deixa de comer. Não deixa. Você não deixa de dormir, que é algo que você precisa para crescer. Você não deixa de se exercitar, você não deixa, porque o seu corpo vai reclamar, vai adoecer, vai ficar frágil, vai para a cama de um hospital. A igreja diz, a Bíblia diz, a igreja é um corpo. Se ela não se alimentar com a palavra, ela adoece. Então, de repente, nós começamos a ver sintomas na igreja estranhos, esquisitos. E você se pergunta, o que está acontecendo com a igreja? Não há nutrição. A Bíblia não é considerada, o ensino não é considerado. Não há nutrição. O que está acontecendo diante dos sintomas que a igreja apresenta? Fraqueza espiritual. Pecado ali, pecado ali, pecado ali. Resolve esse, rebenta ali. Resolve esse, rebenta ali. Coisas insolucionáveis. Oramos, procuramos, jejuamos, mas a coisa não acontece. Não há intencionalidade na busca do Senhor. Então temos um problema. Por que temos um crescimento sem profundidade? Não há intencionalidade enquanto buscamos a Deus. Discipulado superficial. Segundo, falta consagração. Falta consagração. Entrega. Consagrar-se ao Senhor. Eis aqui o teu servo. Falta integridade. Consagração e integridade. Tira isso do discipulado. Já não tens palavra, ensino. Deixa de ter consagração e integridade. Acabou. Acabou. Terceiro, as pessoas estão atraídas pelo menos importante. As pessoas estão atraídas pelos milagres, pelo power. O menos importante. Quando nós lemos, por que eu digo que essas coisas são menos importantes? Porque o Novo Testamento me apresenta milagres como sinais. Principalmente no Evangelho de João. Quando você lê João, você descobre que poder e milagre de Jesus Cristo eram vistos como sinais. O que é um sinal? É um elemento que aponta para algo maior. Aleluia. O sinal, ele não encontra propósito em si mesmo. O sinal te leva para alguma coisa. Então tu estás a conduzir, encontras um sinal de trânsito, sinal de perigo.
Aquele sinal não é o perigo. Ele está a dizer, se você andar mais 10 metros, você vai encontrar alguma situação que pode colocar em perigo a sua vida. Agora imagina o condutor encontra o sinal de perigo e para. E diz, eu não posso avançar porque estou em perigo. O sinal vai dizer, não sou eu, camarada, é lá em frente. A tua preocupação não é com esse posto. A tua preocupação é lá em frente. Então, quando João coloca milagres como sinais, ele está dizendo que tudo aquilo que Jesus fez está apontando para algo maior. Está a nos mostrar algo maior. Não é o milagre em si, é alguma coisa acima e mais importante que o milagre. É como aquele tolo que não conhecia a lua e pediu a um sábio, mostra-me a lua. E o sábio apontou, a lua está ali. E o tolo, ao invés de olhar para a lua, olhava para o dedo do sábio. Não, camarada, o meu dedo só aponta. O importante é aquilo. Não olha para o meu dedo. Quando a igreja procura simplesmente o power, os milagres, eu estou dizendo, isso é o menos importante. Porque você está a focar no dedo do sábio. Olhe para onde os milagres apontam. Então, essas e outras coisas que eu devia apontar aqui, têm trazido para a igreja um crescimento pouco saudável, sem fundamento, sem raízes, uma igreja doente. Mas isso não é novo. E isso não nos incomoda simplesmente a nós. A igreja do primeiro século já passou por isso. Inclusive é uma questão que incomodou o próprio Deus. Veja o que Paulo falou para essa igreja aqui de Coríntio. O texto que nós lemos. Paulo está com uma reclamação para essa igreja. Ele diz, olhem aqui, camaradas, meus irmãos. Eu não consigo falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Paulo olha para a igreja de Corinto e diz, olha, eu tenho falado com algumas pessoas que têm o Espírito de Deus, de um modo, mas quando eu chego aqui, não consigo conversar com vocês dessa maneira. Não consigo. Para aquelas pessoas que têm o Espírito de Deus, eu estou a revelar coisas grandes e maravilhosas. Eles estão num nível de reflexão, de aceitação, muito superior a vocês. Mas quando eu venho aqui, eu ainda tenho que falar para vocês como se vocês fossem bebês na fé. Como se vocês fossem crianças. Eu ainda tenho que descer o nível, camaradas. Eu ainda tenho que retroceder. Eu ainda tenho que usar termos como se vocês fossem mundanos, crianças. Veja, a reclamação de Paulo. Você vê que isso é uma coisa nova? Não é, parece um vício da igreja. Esse texto aqui, aplicando para nós, é pesado. A minha versão diz, versículo 1, na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite. Quem é que toma leite? Eu não tomo mais leite. Eu gosto de leite, mas não tomo leite como minha única refeição, conforme faz o Gael. O Gael, leite é a única refeição. Para mim já não é. Mas Paulo está a dizer, para vocês, igreja, parece que ainda é. Bebês, eu tenho que fazer leitinho para vocês. E continua. E não com comida forte, que é o que vocês precisam. Dar o mocotó do boi. Vocês precisavam receber o mocotó, mas estão a receber leitinho. E eu quero dar comida pronta para vocês, mas vocês ainda não estão prontos para isso. Isso é um problema, irmãos. Essa semana eu comecei a imaginar o sentimento de Paulo. Ele tenta puxar a igreja, mas é uma igreja infantil demais, que não acompanha os passos do apóstolo.
Ele tenta caminhar, mostrar o horizonte, mostrar planos, fazer isso, mas é uma igreja que não consegue caminhar. Como então nós podemos crescer, buscar sabedoria, buscar maturidade? Como nós podemos buscar maturidade? A primeira coisa que você precisa fazer é definir o que é maturidade. Para isso, gostaria de usar outro texto que está no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 28 e 29. Colossenses, capítulo 1, versículo 28 e 29. Diz assim, Colossenses 1, 28 e 29. Nós proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme sua força que atua poderosamente em mim. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo, para que eu me esforce, lutando conforme sua força, que atua poderosamente em mim. Existem algumas frases que eu gostaria que você prestasse atenção nesse texto, ou que sublinhasse, ou que repassasse no seu bloco para anotar. O que é ser espiritualmente maduro? Existem vários tipos de maturidade. Vários tipos. Existe a maturidade física, que é quando o seu corpo desenvolve no mesmo nível da sua idade. Existe a maturidade intelectual, quando você tem a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Existe a maturidade emocional, é aquela maturidade que você tem de aguentar os embates da vida, as traições, as emoções, sem mandar ninguém para o inferno. Existe, porém, a maturidade espiritual, que você precisa buscar, e ela precisa sobrepor-se a todas essas coisas. Paulo chama maturidade espiritual a união que nós temos com Cristo. Então ele diz aqui, anunciamos Cristo, ensinando a cada um de vocês com toda a sabedoria, e ele diz, a fim de, tudo isso que eu faço tem um propósito, apresentar cada um de vocês perfeito em Cristo. Perfeito em Cristo é uma boa frase para prestar atenção. Porque na concepção de Paulo, maturidade espiritual não acontece quando você está em todas as atividades da igreja, ou quando você vota na assembleia, sim ou não. Para Paulo, maturidade espiritual é estar em Cristo. Em Cristo. Eu proclamo Cristo, ensino, me esforço para apresentar cada um de vocês perfeito em Cristo. E essa palavra perfeito, a palavra no grego teleios, teleios pode ser traduzido como perfeito, como a tua versão diz aqui. Mas teleios, ela é muitas vezes apresentada como o contraste de infantil. Então, você pode entender teleios como maduro. Esse texto pode ser lido, apresentar todos vocês maduros em Cristo. O processo de maturação, de crescimento, maduros em Cristo. Ser maduro espiritualmente é estar ligado em Cristo. Não dentro de Cristo, mas ligado a Ele. Uma união orgânica, onde não se percebe quem você é e quem o Cristo é. Uma união orgânica, uma união vital, importante. Vê, irmãos, a analogia que Jesus usou para representar o que significa estar em Cristo é a união da videira e dos ramos. Em João 15, Jesus diz assim, eu sou a videira, meu pai é o lavrador, vocês sois o quê?
os ramos, as varas. As varas estão ligadas ao ramo, de modo orgânico. Entenda, esse tripé, ele tem várias peças. Tem esse varão e tem o principal. Esse varão, se eu desroscar isso aqui, eu tiro. Não representa a ligação que Jesus está a dizer, ou que Paulo está a dizer, de que nós temos que estar em Cristo. Não representa. Porque a ligação orgânica da vara e do ramo, ela não obedece a desroscar um parafuso e tirar o ramo. O ramo faz parte da vida da árvore, eles crescem juntos. De modo que se for cortado o ramo do tronco, o ramo morre, seca, deixa de ter vida. Estar ligado em Cristo é essa ligação orgânica, em que as suas células estão ligadas às células de Jesus, os seus tecidos estão ligados aos tecidos de Jesus, as suas vontades, seu intelecto, suas emoções estão todas ligadas a Jesus. Portanto, você ama esse Jesus, você adora esse Jesus, você obedece esse Jesus, você considera Jesus no centro da sua vida como uma variável importantíssima na tomada de decisões. Jesus é tudo em você. Isso é o que Paulo está a dizer. Maturidade é contemplar o Senhor como único e suficiente em minha vida. Eu estou ligado a Ele. Estou ligado a Ele. Meu braço está ligado ao meu corpo, do mesmo jeito que eu estou ligado a Jesus. Isso é maturidade. Aleluia. Nós procuramos muitos tipos de maturidade espiritual. Mas veja, se você não está ligado a Jesus, toda e qualquer maturidade espiritual que você procura não será sustentada na ligação orgânica que você precisa ter com Jesus. É extremamente importante isso que Paulo está a nos exortar. Você está ligado em Jesus? Estar ligado em Jesus não é frequentar cultos. Não é. Estar ligado em Jesus não é ir para os pequenos grupos todas as quintas ou quartas-feiras. Estar ligado em Jesus não é fazer parte de uma igreja. Vai além disso, é mais profundo que isso. É mais profundo. Estar ligado em Jesus é amá-lo sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Com a nossa consciência, com o nosso coração, com as nossas forças, com o nosso entendimento. Jesus, Jesus, Jesus. Aquele que tem o valor absoluto em nossa vida, Jesus. Aquele ser que incomoda o nosso coração quando nós pensamos, Jesus. Aquele ser que diz, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que é que isso significa? Que Ele está aqui, ao meu lado. Ele vai subir comigo no táxi. Ele vai dormir comigo amanhã. Ele vai sentar comigo à mesa. Vai fazer a prova comigo. Então, se eu creio que estou ligado a Jesus e Ele é Emmanuel, eu não tiro a cábula do meu bolso mais. Não tiro mais. Porque sei o quê? Que Jesus está aqui. E eu sou maduro espiritual para não desonrar esse Jesus que eu amo. Se Ele está comigo, eu respeito minha esposa, mesmo na sua ausência. Quando ela não está ao meu lado, diante de outras meninas e de outras coisas, eu respeito, porque Jesus está ao meu lado. Quando Jesus está ao meu lado, eu sou fiel. Nos afazeres que me são incumbidos, nas responsabilidades que eu tenho, eu sou diligente, eu estou preocupado, eu sou responsável, porque eu estou ligado a Jesus. Vê, irmãos, se você não tem a compreensão de que maturidade é estar ligado a Jesus, tua maturidade é relativa. Acontece aqui, não acontece lá. Acontece acolá, não acontece aqui. Mas estar ligado em Jesus é onde você vai, o Senhor está.
onde você está, o Senhor está. Não há maneira de fugir de Jesus, porque quem crê que é maduro espiritual não tem maneiras de fugir de Jesus, ele está em Jesus. É inseparável, não é como isso aqui, ele não rosca e sai, ele anda com Jesus. Como é que os cristãos podem ser maduros? Como é que eles podem buscar essa maturidade? Outra frase para sublinhar nesse texto. Nós proclamamos, advertindo e ensinando cada um com toda a sabedoria. Essa frase é importante. Por quê que é importante? Porque Paulo disse, para que nós apresentemos, né, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo, o que é que nós fazemos? Proclamamos, anunciamos, ensinamos cada um de vocês. Proclama quem? Ensina quem? Jesus. Eu ensino Jesus, proclamo Jesus, vos apresento Jesus, para que vocês sejam perfeitos, no mesmo Jesus que eu vos apresento. Então, irmãos, eu só posso concluir que muitas pessoas têm ouvido falar de Jesus. Por que não são maduros espiritualmente, então? Muita gente ouve de Jesus todos os dias. E na quarta-feira nós fizemos um exercício lá no pequeno grupo. Faça as contas. Faça as contas. Quantas pregações você ouve durante um mês? 4. Só aos domingos. Adicione os estudos de pequeno grupo, mais 4, você já tem 8. Adicione as tuas meditações diárias, todos os dias. 30 ou 31, ou 28, quando é fevereiro. Soma isso. Às 8 do mês, você tem contato com a palavra do Senhor quantas vezes por dia? Quase todos os dias, sempre. Com intensidade, sem intensidade. Com 45 minutos de tempo ou 10 minutos da tua meditação diária. Por que você não muda então? Essa é a pergunta do exercício. Por que você não muda então? Se você está cercado de exortações. Mas a pergunta aqui de hoje é, se você tem sido anunciado o Cristo, você tem estado a ouvir falar de Cristo, por que você não é maduro espiritualmente então? Muitas vezes, irmãos, nós ouvimos falar de Cristo, mas não é o Cristo autêntico. Não é o Cristo da Bíblia. Não é o Cristo de Deus. Não é. Existe na história o Jesus capitalista. Sabe? As pessoas que querem organizar a sociedade com base no capitalismo pegam Jesus, essa figura divina, e dizem, o Jesus capitalista, ele gostava do capitalismo, precisamos de tudo mais capitalismo. Existe o Jesus socialista, que diz, não, Jesus diz para dividir, Jesus diz para repartir. Existe o Jesus superestrela, o Jesus famoso. Existem muitos Jesus a serem apresentados, muitos. Qual é o Jesus? É a pergunta que eu te faço. Qual é o Jesus que você tem seguido? Porque isso é uma questão fundamental para você ser maduro espiritualmente. Deixa eu lhes dar um exemplo que tenho dado aqui muitas vezes. Volte no Egito. Período, libertação do povo de Israel. Faraó, Moisés, 10 pragas. Faraó diz assim, Moisés diz assim para Faraó, liberte o meu povo para ir adorar no deserto. E Faraó diz não. E Deus fica furioso, desembainha a espada e diz, vou mandar 10 pragas para esse Faraó e todo o Egito. E Deus manda pragas. Se imagina ali, vai visitar a casa de Faraó depois das 10 pragas, vai visitar a casa dos egípcios depois das 10 pragas e faça uma entrevista e pergunte, quem é Deus para vocês? Ouça o que eles terão a dizer. Ouça Faraó. Quem? Deus dos hebreus? Deus mau.
pior Deus que já vi na face da terra, mata primogênito, matou meu filho. Mandou 10 pragas. Transformou a água do Nilo que nós bebíamos. Já imaginou, Jorge? Transformou em sangue. Matou as nossas vacas, o nosso gado. Que tipo de Deus é esse que não tem amor pela vida? Veja. Agora, sai daí e vai para a cidade de Gósen, onde estavam os hebreus. E faça a mesma pergunta. Quem é Deus? Miriam. Quem é Deus? E ela vai dizer, Deus é bom. Um Deus pró-vida, que nos ama, que nos deu paz, nos libertou e mostrou o seu poder para Faraó. Veja, duas compreensões diferentes, de duas facetas que cada povo viu, diz Deus. O que eu quero dizer é, quem você tem visto em Jesus Cristo? Um Deus que faz tudo para você, para a minha família, ou aquele que é salvador da humanidade? Quem você vê que é Jesus Cristo? Esses grupos que estão a gastar tanto dinheiro em programas televisivos, à meia-noite, 300 mil por mês, 600, para falar milagres, milagres, milagres. Sabe, eles não vão ter outro comportamento se não mudarem a compreensão que eles têm de Jesus Cristo. Qual é o Jesus Cristo que lhes foi anunciado e qual é o Jesus que eles têm anunciado? É um Jesus, como diz o Pedro, que barganha. Se você não me adorar e não me ofertar, eu não te oferto. Por isso, barganha. Eu vou dar para receber, barganha. Eles acreditam nisso, é o Jesus que lhes foi apresentado. Mas a Bíblia nos dá um quadro, Paulo nos dá um quadro de quem realmente é Jesus. Novamente no livro de Colossenses. Capítulo 1, versículo 15 a 21. Vamos lá ler. Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 21. A partir do 15 diz assim: Ele é o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto que se vê como que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos, as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e ele é quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Pois é pela própria vontade de Deus que o filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Amém? Não há um texto na Bíblia que mostra mais quem Jesus é, que não esse texto aqui. Jesus é o Senhor da criação. Ele não é o faz tudo, é o Senhor da criação. Por meio de Jesus, todas as coisas foram criadas. Jesus é o Senhor da igreja. É aquele por meio de quem todas as coisas foram feitas. É aquele por meio de quem a reconciliação entre os homens e Deus se deu. Jesus é a causa de todas as coisas. Jesus também é a razão da existência de todas as coisas. É a razão. A National Geographic diz que a razão da vida no planeta Terra é a água. A água permite o verde, a água permite a respiração, a água permite todas as coisas. Tira a água do planeta Terra e você tem Marte. Um planeta que até hoje não conseguimos encontrar sinais de vida. A Bíblia diz: Jesus é a razão da existência de toda a vida na Terra. Não é a água. Inclusive, só existe terra porque existe Jesus. Tira Jesus da equação, você não tem
universo. Universo. Sabe aquele cômodo de casa que você coloca livros ou um bloco para apoiar, se você tirar o bloco vai desmoronar? É assim mesmo. Jesus sustenta todas as coisas. É um ser que não é para brincadeira. É para ser levado a sério. É para ser considerado. Infelizmente nós fomos ouvindo muitas teorias, conceitos de quem é Jesus. É um filho criado. É mais uma pessoa da Trindade. É um profeta. É um sábio. Não. Jesus é Deus. O Senhor da criação. O Senhor da reconciliação. A causa e a razão de todas as coisas. Portanto, como buscar maturidade em Cristo Jesus? Organiza o seu conceito de quem é Jesus. O que você entende? Quem você acha que é Jesus? Isso vai definir a sua maturidade. Terceira pergunta que eu tenho para fazer aqui. Quem deve buscar maturidade? Logicamente que é todos, mas as cartas que nós estamos a nos basear de Colossenses, há um elemento aí muito interessante que eu preciso partilhar com os irmãos. Existia na igreja de Colossos uma heresia chamada a heresia de Colossenses. Essa heresia dizia o seguinte: a igreja está dividida em dois grandes grupos. Existem os oipoloi os membros comuns, as pessoas que estão ligadas a Jesus simplesmente pela fé, vêm aos domingos, assistem cultos, os membros comuns. E existem os oiteleioi. Os oiteleioi são aquelas pessoas que é a elite da igreja. Muitas vezes a elite sacerdotal. O grupo de pessoas que recebeu a revelação de Deus. Geralmente os que pregam, os que ensinam. Geralmente essas pessoas. E a igreja de Colossenses dizia assim: quem deve buscar maturidade são os oiteleioi. A elite, os pastores, os diáconos, os ministros de louvor buscam a maturidade, o conhecimento, porque a voz é revelada. No versículo 29, quando Paulo diz que todos devem buscar a maturidade, ele usa um termo interessante. Ele não diz os oiteleioi. Ele aplica o termo para a elite, para toda a igreja. Ele diz: a igreja não está mais dividida em dois grupos, onde o pastor busca a maturidade. Não. A igreja é uma só. Camila busca a maturidade, Imaculada busca a maturidade, Sérgio busca a maturidade. Sabem, isso coloca em xeque depois o pensamento que nós temos de que existem níveis de relacionamento com Deus ou de espiritualidade que cabe ao pastor ou aos líderes terem. É para isso que Paulo escreveu para essa igreja, estava a combater. Não existe nível nenhum de maturidade, espiritualidade exclusivo a um grupo de pessoas na igreja. Não existe. Do mesmo jeito que não se admite um pastor imaturo espiritualmente, não deve se admitir um membro imaturo espiritualmente. Amém? Do mesmo jeito que não se admite um pastor que não conhece a Bíblia, não devemos admitir um membro que não conhece a Bíblia. Não se admite um pastor que não tem vida de oração. Não se admite um membro que não tem vida de oração. Mas você diz: mas o pastor é pastor, precisa ir mesmo em busca disso. E não. Paulo está a dizer: todos, já tirou o versículo, né? Todos precisam se apresentar perfeitos diante de Deus. Porque em termos de maturidade e de desafio, ninguém tem respostas diante de Deus. A orientação é todos. Quem me dera, irmãos, ter uma igreja onde todos entenderam que devem buscar a maturidade.
Todos. Maturidade, característica fundamental de um discípulo que quer ser radical em Jesus Cristo. Maturidade. Para terminar, deixa eu partilhar alguns versículos com vocês. Vamos ler aí. Primeiro, Efésios 4, 14 e 15. Efésios 4, 14 e 15. Já encontramos? Diz assim: então não seremos mais como crianças. Quando nós buscamos a maturidade, então não seremos mais como crianças. Arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Olhem o resultado quando nós começamos a buscar maturidade. Não sejamos levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Uma vez eu estava a conversar assim com alguém. Já imaginaste se 2 pastores fazem um desafio? É loucura isso. Um pastor batista e um pastor de uma outra denominação, e diz assim: eu vou expor a minha congregação aos teus ensinamentos. Vou expor a minha congregação aos teus ensinamentos. E o desafio é: pregue para convencer, para levar. E também exponha a tua congregação aos meus ensinamentos. E o meu desafio é: prego para levar. Próximo domingo vamos ver qual igreja vai estar vazia. É uma coisa louca. É só algo da minha cabeça. Mas imaginem que isso seja a verdade. Estamos maduros o suficiente para não sermos levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogadas para cá e para lá? Porque eu não fiz esse desafio com ninguém. Mas quando você liga a sua TV, você tem ondas de cristianismo. Quando você liga o seu rádio, você tem ventos do cristianismo. Você está preparado para não ser jogado para lá e para cá? Versículo 15. Pelo contrário, falando a verdade em amor, cresçamos em tudo, até alcançarmos a estatura espiritual de quem? De Cristo, que é a cabeça. Cresçamos em tudo. Isso é mandamento. Cresça até você alcançar a maturidade espiritual de Cristo. Segundo texto, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Otaka, está muito preocupado com a porta? Qual é o problema? Estou de boa. Calma aí, estou de boa. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Nossa. Diz assim: porém, continuem a crescer, mais outra exortação, continuem a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Continuem a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O terceiro texto está na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos voltar em Coríntios, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 10 e 11. Capítulo 13,
versículo 10 e 11. Paulo diz assim: mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que eu sou adulto, parei de agir como criança. Encontrei a maturidade. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. Esse é o ponto de vida que Jesus, que o Espírito Santo, que Deus, que a Trindade toda quer que você esteja. Aquele ponto onde você cresceu. Já não é como criança. Veja, no capítulo 3, Paulo está a reclamar, dizendo, vocês são infantis. No capítulo 10, ele volta a exortar, dizendo, eu já cresci, deixei a estrutura de pensamento de criança. Nós não vamos caminhar para onde Deus quer que nós caminhemos, irmãos, se a gente não crescer. Não vamos. Qual é o pensamento de igreja que o Senhor tem estado a partilhar com você em seu coração? Deus tem partilhado com você? Você vê o nível de maturidade em que você está? Vai te levar para lá? É uma questão de se pensar. Outra, você desejaria que todos os cristãos dessa comunidade fossem como você? Se todos fossem como você, com seu nível de maturidade, de conhecimento da palavra, de reação à vontade do Senhor, que tipo de igreja a gente teria? Isso são questões muito pessoais. E eu espero que o Espírito Santo esteja a exortar você. Primeira característica de um discípulo radical, parecer com Cristo. Segundo, maduro espiritualmente. Imagina o Paulo como alguém que recebeu. Paulo, vem aqui porque estamos a discutir uma questão muito importante. Paulo corre para a igreja de Corinto. O que é que se passa? Isso. E Paulo mete a mão na cabeça e diz, ainda estão nesse nível? Ainda estão nesse nível? Que Deus nos ajude a crescer, amém? Que Deus nos ajude a buscá-lo. Que Deus nos ajude a ser como Ele é. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, te agradecemos porque o Senhor, dia após dia, domingo após domingo, tem nos revelado a sua vontade. Mas nós não conseguiremos obedecê-la se não tivermos humildade em nosso coração. Se não reconhecemos que precisamos de todas essas coisas que o Senhor tem estado a falar para nós. Precisamos crescer. Há um nível de missão, há um nível de igreja que o Senhor tem estado a revelar para nós, que não é possível para crentes bebês. É para a gente que cresceu. E nós podemos perder tempo a tentar ainda resolver os problemas de um bebê para gente adulta e não fazer o que realmente importa. Nos ajude a crescer. Nos ajude, Pai, a olhar para as coisas importantes. Há uma promessa na Tua palavra que diz, clama a mim, responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não conheces. Nós queremos essas coisas grandes, essas coisas firmes, essas coisas profundas. Mas precisamos crescer para absorvê-las, para ter essas coisas.
Ó Senhor, vem trabalhar em nosso coração, vem nos impulsionar a tomar a Tua palavra como alimento diário. Vem nos impulsionar a olhar a oração como respiração. Vem nos impulsionar, Senhor, a ir em encontro da maturidade, a crescer, não só na graça, mas no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos crescer, ser maduros. O Senhor não nos chamou para brincadeira. Queremos crescer para cumprir a Tua missão, o Teu propósito, o Teu chamado. A Tua igreja gere alguns problemas que não devia mais gerir se fôssemos maduros. Passamos por coisas que não devíamos passar se fôssemos maduros. Perdemos tempo precioso que não devíamos perder se fôssemos maduros. Nos chateamos, brigamos, nos separamos, nos dividimos, igrejas morrem, há conflitos. Nada disso seria necessário se a gente fosse maduro, maduros espiritualmente. Então nós pedimos, Pai, não nos deixe cair no engano. Não nos deixe. Nós clamamos como igreja, não nos deixe cair no engano. Revela-nos quem o Senhor é de verdade. Que possamos adorar o verdadeiro Jesus, amar o verdadeiro Jesus, buscar o verdadeiro Jesus, aquele que é o Senhor da criação, o Senhor da reconciliação, o cabeça da igreja, aquele que merece toda a honra, toda a glória, toda a força, domínio, majestade e poder. Nós não queremos buscar aquele Jesus que pode nos dar bênção. A nossa vida não é orientada na bênção. A nossa vida é orientada na consagração de tudo que é em nós para Ti. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém.